que será que a gente muda muito quando a gente tá em grupo? Será que a Ginny, da série Ginny and George, perdeu a identidade dela quando ela conheceu suas amigas? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Andressa, sou estudante de psicologia e vocês estão no PsicoGeek. Vamos lá pro vídeo? Muitas e muitos de vocês devem se perguntar por que às vezes a gente muda tanto quando a gente tá em grupo. Seja num grupo de amigos, seja no grupo da faculdade, escola, trabalho, grupo de pessoas conhecidas ou não. Por que será que a gente muda tanto? Para estudar isso, o psicólogo gestaltista Solomon Asch fez um estudo baseado em testes, que seriam tipo testes de conformidade social, que avaliariam o quanto as pessoas cedem quando elas estão em grupo, quanto elas podem se conformar e mudar, se moldar quando elas estão no meio de outras pessoas. Então o teste consistia em: a maioria dos participantes eram participantes que sabiam o que estava acontecendo de verdade e outras pessoas que não sabiam. Uma pessoa, no caso, de cada vez, no meio de grupos que sabiam o objetivo do estudo. Então essa pessoa, esse participante que não sabia o que estava acontecendo, ele seria avaliado para ver se ele ia ceder ou não. No caso do teste, alguns dos testes eram com um cartão na frente das pessoas e que tinha uma linha base e outras linhas de tamanhos diferentes. E as pessoas tinham que dizer qual que equivaleria à primeira linha. No caso, os participantes que sabiam o porquê que aquele estudo estava acontecendo eram instruídos a primeiro dar respostas certas, umas 3 ou 4, e depois eles dariam respostas erradas para os próximos exercícios que aparecessem ali. E o participante seria avaliado. Então, quando as pessoas começaram a dar as respostas erradas, era avaliado se aquele participante ia dar a resposta certa ou não. No resultado dos estudos, eles descobriram que a maior parte das pessoas cedia à pressão e não queria estar sozinha respondendo a resposta errada. Por exemplo, imagina uma sala onde todo mundo diz que a resposta é A e só tu acredita que é B. A pessoa acabava cedendo e dizendo que era a errada. Então, muitos cederam. Alguns poucos começavam respondendo certo e depois acabavam cedendo, porque acaba acontecendo uma confusão mental ou a pessoa acaba se sentindo errada em meio a tantas outras, mas com aquele sentimento de confusão. E pouquíssimos não cediam e diziam e fincavam dizendo que aquela era a resposta certa e que elas sabiam qual era a resposta certa. E esses poucos tinham que arcar com as consequências de ser o único respondendo uma coisa diferente de todo mundo. A série Ginny and George da Netflix. Ela mostra um pouco da história entre mãe e filha, trazendo um pouco de aspectos passados da mãe, entrelaçando com o presente da filha, e fazendo algumas comparações assim com alguns medos da George em relação à vida da Ginny. Então a Ginny é uma menina nova, uma escola nova mais uma vez, ao que dá a entender na série, em todas as outras escolas ela não conseguia se encaixar, não conseguia fazer amigos, até porque eles estavam se mudando o tempo todo. E ela queria muito ser todo o oposto do que a mãe dela era. Era isso que ela procurava, basicamente ser o oposto. Então nessa nova escola ela acaba fazendo algumas amizades logo no início da série, logo no primeiro episódio. Mas a gente consegue perceber que a Ginny, ela é muito questionadora, crítica, e ela geralmente impõe as coisas que ela acha que estão erradas. Ela se veste de um jeito diferente, que é o jeito que ela gosta, ela impõe a presença dela e o jeito dela, mesmo sendo tímida, como aparece nas outras cenas das outras escolas, ela ficava mais na dela, ela geralmente não cedia à pressão social. Ela geralmente era ela e se mantinha sendo ela em todos os momentos. Mas, depois que ela conhece essas amigas, que são todas pessoas brancas, e ela é uma menina negra, ela começa a mudar um pouco a identidade dela. Ela se sentiu bem estando em grupo e sendo aceita, porque, afinal, quem não gosta de se sentir aceita? O segundo ponto é que ela é nova mais uma vez e ela quer se encaixar. O terceiro ponto é que ela é adolescente e na adolescência a gente tá buscando encaixe, identidade e se identificar com os grupos. E o quarto ponto é que a gente muda quando a gente tá em grupo. Levando em conta esses fatores, a gente vai tentar entender aqui por que a Ginny muda tanto e por que muitos de nós acabam mudando quando tá em grupo, em determinados grupos. Conforme Zimmerman, os participantes de um grupo geralmente têm papéis a desempenhar, mas esses papéis não são fixos, eles ficam mudando de acordo com as necessidades desse grupo. Ali no grupo de Ginny e George, que tem a Ginny, a Max e a Nora, a gente vê mais ou menos alguns papéis delineados de acordo com a proposta de Zimmerman. Mas esses papéis, até mesmo os dela, como eu acabei de dizer, eles ficam flutuando. Então, às vezes a gente vê que a Max pode ser a líder, porque ela inspira muito, e ela faz tudo do jeito que ela quer. Ela leva em consideração, claro, o grupo, mas ela não muda por causa desse grupo.
A gente tem também a Ginny, que é a menina nova. Algumas vezes ela parece ser a líder, porque algumas vezes ela fala, por exemplo, em uma cena, uma menina falou, vamos fantasiada de tal coisa. E aí ela chegou no momento e disse, não, melhor a gente ir todas de Britney. E aí todas resolveram ir com ela, porque talvez ela fosse a menina nova. Mas nem todas desse grupo aceitavam muito bem ela. Então, a Ginny a gente vê mais como alguém que é o bode expiatório do grupo. O que é o bode expiatório? Geralmente é aquela pessoa em que todo o grupo coloca suas frustrações em cima. A culpa de todas as coisas erradas que estão acontecendo no grupo, ou brigas, geralmente vai ser do bode expiatório. E isso a gente vê em várias cenas de Ginny e George. Pra quem já viu, eu vou falar aqui, pra quem não viu, assiste a série lá, porque tá cheio de spoiler, não tem como a gente analisar sem dar spoiler. Em várias cenas a gente vê isso, a Ginny como bode expiatório. Por exemplo, quando a Abby ela tá muito frustrada porque ninguém deu atenção pra ela no momento que ela mais precisava, que os pais dela tinham se separado. Então ela junta todas elas vão comer alguma coisa e a Ginny começa a tentar apaziguar ali a situação, que também é um dos papéis de grupo de um dos integrantes, geralmente apazigua a situação e tenta melhorar, e a Ginny também faz esse papel. E quando ela tenta melhorar a situação ali, a Abby dá um tapa nela. Aí a gente vê que a Abby culpa muito a Ginny por todas as frustrações do grupo. E a gente vê também depois, quando todo mundo descobre que a Ginny ficou com o irmão da Max e não contou pra ninguém. E ela não contou também pra proteger o grupo, porque ela ficou com medo de que elas não aceitassem ela. O que significa que a Ginny não confiava tanto assim no grupo pra contar as coisas. Elas não falavam muito sobre coisas sérias, mas ela queria ser aceita, então ela escondeu para tentar proteger o grupo. Ela fez várias coisas para tentar proteger o grupo e no final, mesmo assim, ela foi culpada de estar tudo dando errado dentro do grupo. E ninguém aceitou ela quando ficou sabendo que ela tinha ficado com o irmão da Max, sendo que tudo que ela fez não prejudicou de forma alguma o grupo. Enquanto nas cenas em que a Abby e a Nora saem com a Ginny e faz ela ser incriminada e roubar as joias, a culpa vai também exclusivamente pra Ginny e quem perdoa, no final, a Ginny. Então, a série acaba mostrando várias vezes que todas do grupo fazem muitas coisas erradas e a Ginny acaba perdoando pra ser aceita. Enquanto a Ginny comete um erro e ninguém perdoa ela. O papel da Abby mais ou menos parece ser incitar a briga, incitar as intrigas. A Abby é uma pessoa muito insegura e ela tem muita necessidade, assim, de ser aceita também, como todas as outras e como vários adolescentes. Mas ela tá passando por muitas coisas, por muitas inseguranças. Mostra também ali que ela tem insegurança com o corpo dela. Então, ela se sente muito sozinha, porque chega um momento que todas do grupo estão namorando, menos ela. Então, ela se sente mais insegura do que o normal. Talvez por conta disso, ela, pra, não sei, chamar atenção, ela acaba fazendo essas intrigas ou pra proteger o papel dela e o lugar dela no grupo. Ela acaba provocando, às vezes, por vezes rindo da Ginny pelas costas, ou incitando que elas não precisam da Ginny, porque pra que mais uma? O grupo já tá fechado. Isso acontece logo no início, quando a Ginny entra no grupo. Já a Nora não parece, assim, estar num papel muito fixo. E, inclusive, esses papéis que eu citei aqui, como eu já disse antes, eles flutuam. Mas a Nora é mais uma menina que acaba aceitando as coisas. Ela não acha certo o que fazem, mas ela também não se impõe. Então ela fica ali meio neutra pra não perder o lugar dela também no grupo. Agora destacando bem a Ginny mesmo. Durante toda a série, durante os primeiros episódios, a gente vê que ela deixa o cabelo crespo dela, natural. No episódio da festa, em que elas têm uma festa do pijama na escola, todas as meninas prendem o cabelo de um jeito igual e elas vão pra festa com camisetas que se completam uma palavra. Pra elas, mais um reforço, assim, de que elas são um grupo, de que elas pertencem àquele grupo. E aí todas as meninas fazem penteados com uma pessoa que tá ali pra fazer os penteados. E a Ginny nunca penteia o cabelo, porque senão ela vai desmanchar os cachos dela. E a mãe dela sempre reforçou, assim, pra ela que o cabelo dela era bonito e que não mexesse, que ninguém penteasse, porque o cabelo dela era crespo e que deixasse desse jeito. Pelo menos quando ele tava arrumado crespo. Então, elas insistem que ela tinha que pentear o cabelo, porque senão ela não era do grupo, porque elas faziam parte do grupo e estavam todas iguais, que ela tinha que pentear o cabelo. Então, a pessoa quando vai arrumar o cabelo dela, que está crespo, que é crespo, ao invés de arrumar o cabelo
e prender, ela começa a pentear e desmanchar todos os cachos dela. Então todas as meninas começam a olhar assim com espanto e risadinhas. E ela pergunta o que aconteceu e elas falam que o cabelo dela ficou mais armado ou alguma coisa nesse sentido, assim. Então ela sai correndo e uma das meninas, a Abby, começa a rir dela. O que mostra aí que a gente não pode deixar de falar que tem vários apontamentos na série sobre o racismo. Muitos podem dizer que isso não é racismo inconscientemente. Talvez ela nunca tenha sido aceita porque ela é uma menina negra. Aí eu trago também uma cena no início da série em que a Max conhece ela e vai apresentar para todo o grupo. E a Max não para de falar e de perguntar um monte de coisa e ela toca no cabelo da Ginny. A própria Max já diz assim, esse é um dos momentos em que eu sou aquela menina branca tocando no cabelo de uma menina negra. Sim, foi um desses momentos. Então, elas não entendem de verdade as coisas que acontecem com a Ginny. Inclusive, tem até uma cena em que uma das meninas da escola, assim, aparece para conversar com ela, convida ela para fazer parte do grupo dela de debate e para fazer parte do grupo dela de amigos. E aí e é uma menina negra também. Então ela olha para essa menina, pensa, aí ela olha para trás e vê que ela já tem um grupo e ela diz: tudo bem, não sei o que, mas agora não posso. Faz alguma coisa assim, ela nega. E depois ela convida essa menina para uma festa, achando que essa menina tá braba, convida para essa festa. É uma festa de Halloween, se eu não me engano, que elas vão todas fantasiadas de Britney Spears, cada uma de uma personagem. E a Ginny vai com uma peruca loira, assim, como a Britney Spears. E essa amiga dela, desse outro grupo, vai como a Halle Bailey, uma referência à atriz Halle Berry, eu acho, de baleia, alguma coisa assim. E fica um pouco decepcionada, assim, com a Ginny por ela estar se fantasiando de uma mulher branca num grupo de pessoas brancas, sendo que toda a escola já não entende tudo que uma pessoa negra passa e sofre, todo o deslocamento, todo o preconceito e a negação que ela sofre. E aí a própria Ginny parece negar isso. Mas ela nega de forma inconsciente. Ela tá procurando essa branquitude de forma inconsciente para poder fazer parte do grupo. Inclusive, na primeira cena, no primeiro episódio, acontece uma cena bem marcante que mostra pra gente quem a Ginny realmente é, fora do grupo, ela mesma, quem ela é. Que ela pega a lista, assim, de escritores que vão ter durante o ano, se não me engano, uma matéria de literatura ou inglês, alguma coisa assim. E ela contesta a professora na frente de toda a turma, perguntando: aqui só tem autores brancos, homens, e aposto que o único autor negro que você separou foi para a Semana da Consciência Negra. E aí o professor já começa a xingar ela e dizer que ali eles têm algumas coisas fixas e não sei o quê, porque ela tá contestando, começa a falar algumas coisas assim. E aí ela contesta, ela é firme nesse sentido, entendeu? Então ali a gente já vê o posicionamento dela, que ela se importa com essas coisas, que ela enxerga essas coisas e que ela não gosta que essas coisas fiquem acontecendo, que esse tipo de preconceito e negação aconteça. Mas durante a série, quanto mais ela se integra ou acha que faz parte desse grupo, mais ela parece que vai embranquecendo ou esquecendo conscientemente de quem ela é e do que ela quer ser. E isso é muito comum na adolescência, mas também é muito comum na adolescência de pessoas negras, e foi o caso da Ginny. Então fica o questionamento se a Ginny, toda essa exclusão que a Ginny sofria no grupo dela, se era por conta do racismo ou por outro motivo. E a gente pode pensar que pode ser por conta do racismo, mesmo que inconsciente, porque muitas vezes as pessoas acham que não estão cometendo, mas elas excluem pessoas negras por conta de uma estrutura que já está bem firme ali e ninguém enxerga e todo mundo finge que não existe. Como no caso da Ginny. Teve uma cena que eles precisavam fazer um trabalho para o vestibular, uma redação que ajudaria no vestibular, ajudaria com a nota. E a Ginny faz um poema mostrando como ela não se encaixa em nenhum dos dois lados, por ser uma menina de pele negra clara. Então ela não se encaixa nem com pessoas negras, nem com pessoas brancas e fica flutuando entre essas duas coisas. Então ela faz um texto lindo, assim, só que é um poema. E o professor não deixa ela ganhar, dá o prêmio pro namorado dela, em que a redação não foi, assim, tão boa quanto a dela. E ela não ganha porque, segundo o professor, não tá dentro dos padrões que deveria. Então, ali a gente já vê, por conta desde o início, que esse professor deu autores só brancos para todo mundo estudar. É uma coisa que já tá no automático e
ninguém acha que tem problema, ninguém vê o problema. As amigas dela ali disseram que foi errado, que ela deveria ter ganhado, mas ficou nisso, não foi além disso. Elas não procuraram ajudar mais ela do que isso. Assim como também na cena em que as meninas fazem a Ginny, influenciam a Ginny a roubar os brincos e não defendem ela. Porque foi o mais comum para funcionária ver e culpar só aquela ali. Por quê? Porque é uma menina negra e que faz o perfil para essas pessoas preconceituosas e racistas. Então, além de ser adolescente e passar por essas dificuldades que os adolescentes passam em se encaixar nos grupos, e que muita gente acaba passando, não só na adolescência, em se encaixar por conta de preconceitos, racismo ou várias coisas, a Ginny tinha o racismo, e mudava a própria personalidade, escondia o jeito dela de pensar ou deixava de lado para poder se encaixar. Quantas pessoas acabam fazendo isso? Então, tentem não mudar para pertencer a algum lugar. Se vocês precisarem mudar para pertencer a algum lugar, é porque vocês não precisam estar ali. Esse vídeo não responde como todas as pessoas e o porquê todas as pessoas mudam em grupo. Cada grupo tem suas individualidades e cada pessoa tem sua individualidade e o porquê dela mudar. No caso da Ginny, ela precisava se encaixar porque ela nunca teve amigos por conta de várias mudanças que ela tinha nas escolas, por conta de ser uma menina negra que já, por causa disso, já não se encaixa muitas vezes por causa do racismo. Então ela tinha muita necessidade de se encaixar e ela deixou essas mudanças acontecerem, ela mudava para se encaixar. Muita gente, no geral, muda por causa disso, para se encaixar, porque a gente quer, é do ser humano querer criar conexões. Não é uma resposta universal, mas é mais ou menos isso, porque existem vários estudos de grupos, de diferentes grupos, de diferentes dinâmicas dos grupos, então a gente não pode generalizar, mas se encaixa muito bem com a história da Ginny. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar com quem vocês acham que vai gostar do vídeo, que gosta da série. E ativem o sininho, se inscrevam para receber os vídeos novos e não esqueçam também de assistir o da semana passada.